Bom dia para você que nos acompanha aqui no Facebook do Serra em Pauta, site voltado à cobertura política da região. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e hoje teremos a sexta entrevista da série de lives com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, que são realizadas em conjunto com o jornalista André Tages. Desde já esclarecemos que o horário inicialmente proposto para a entrevista de hoje seria às 19 horas, mas por solicitação da equipe do candidato, devido à agenda, foi remarcado para agora pela manhã. O entrevistado de hoje é o candidato Nelson Darrigo, do Patriota. O empresário de 62 anos assinou sua primeira filiação partidária no início deste ano. Ele e sua candidata a vice-prefeita, Andréia Garbim, também do Patriota, participam de sua primeira disputa eleitoral. Darrigo também é um dos articuladores para a criação do Aliança pelo Brasil, partido idealizado pelo presidente Jair Bolsonaro em Caxias do Sul. E nesta eleição tem o apoio do PRTB. Na próxima uma hora conversaremos com o candidato e este vídeo será disponibilizado logo em seguida aqui na página do Serra em Pauta. Além do Facebook, no Instagram, no Twitter e no serraempauta.com, você pode conferir os nossos conteúdos da cobertura eleitoral, com reportagens sobre os candidatos, as campanhas e os planos de governo dos 11 concorrentes à Prefeitura de Caxias do Sul. Bom dia, candidato Nelson Darrigo. Muito obrigado por aceitar o convite do Serra em Pauta e estar hoje conversando conosco. Bom dia, é um prazer muito grande estar com vocês. Agradeço a possibilidade de mudança do horário para a gente poder conversar. Estamos aí à disposição de vocês e de todos que estarão nos ouvindo. Bom dia, candidato. Bom dia, Ariel, e a quem nos acompanha aqui pelo Facebook. Candidato, para a apresentação desta entrevista, inicialmente é preciso dizer que nestes primeiros 20, 25 minutos vamos tratar sobre o contexto político de sua candidatura e na segunda meia hora de entrevista entraremos e tentaremos aprofundar o máximo de questões possíveis sobre o seu plano de governo. Assim, dessa forma, concluímos uma hora de entrevista. E para iniciar, eu já faço minha primeira pergunta. O senhor é candidato pelo Patriota, que é o antigo PEN, sigla que esteve na coligação que deu a vitória ao ex-prefeito Daniel Guerra, do Republicanos. O que o Patriota de hoje tem em comum com o PEN, que sustentou a base do governo Guerra, e o que o seu governo terá em comum com o governo Guerra? Parece que trancou a transmissão do candidato Darrigo. Vamos aguardar que ele retome o link. André... Isso, tivemos uma queda do candidato Nelson Darrigo. A gente está computando e a gente pede que a sua assessoria conecte o candidato novamente na live para que a gente possa dar prosseguimento, então, à entrevista que iniciava há pouco. Vamos aproveitar esse tempo para informar as pessoas que nos acompanham que já foram realizadas 5 entrevistas com candidatos a prefeito de Caxias do Sul, aqui pelo Serra em Pauta. Estão todas as gravações disponíveis na página do Facebook. O primeiro entrevistado foi Adilode Domênico, do PSDB, na segunda-feira da semana passada. Depois Antônio Feldman, do Podemos. Na quarta-feira foi a vez de Carlos Búrigo, do MDB. E na sexta-feira, Júlio Freitas, candidato do Republicanos, que representa o governo do ex-prefeito Daniel Guerra. E ontem, na segunda-feira, foi a vez de Marcelo Slaviero, do Novo. As entrevistas prosseguem depois de hoje com Nelson Darrigo, do Patriota. Nesta quarta-feira, às 19 horas, teremos a entrevista com Pepe Vargas, do PT. Na quinta-feira será a vez de Renato Nunes, do PL, também às 19 horas. E na sexta-feira, no mesmo horário, 19 horas, Renato Toigo, do PSL.
Na próxima semana, na terça-feira, dia 3, a entrevista será com Vinícius Ribeiro, do Democratas, também às 19 horas. E na quarta-feira, dia 4, a última entrevista, fechando essa série de lives, com Edson Nespolo, do PDT. Eu não sei, André, se tem contato pelo WhatsApp. Estou em contato com a assessoria do candidato pelo WhatsApp. Eles tiveram um problema com a conexão. O candidato que estava a postos para a entrevista, e a assessoria, ela tenta, portanto, restabelecer este contato para que a gente possa dar início, então, à entrevista com o candidato Nelson Darrigo, do Patriota, que já estava em contato, repito, já estava em contato conosco. A gente, atualizando a quem nos acompanha nesse momento, a gente aguarda o retorno do candidato Nelson Darrigo para que a gente possa dar início à candidatura assim que o candidato, o sinal já foi restabelecido, assim que o candidato estiver ok, eu incluo ele nesta live para que a gente possa dar início. E vale informar que nós vamos descontar esse tempo, vamos acrescentar esse tempo que o candidato está fora do ar, por um motivo de equanimidade e justiça, como todos receberam 1 hora até agora e os próximos também vão ter o mesmo período de entrevista, esses 5 minutos que o candidato está ausente serão acrescentados no final. Torcemos que a plataforma do Facebook não interrompa a transmissão antes disso. Ela é de 1 hora por determinação da plataforma, com alguma margem de segurança. Podemos já chamar o candidato então, Ariel, e estou fazendo isso, o candidato retorna então a entrevista aqui pela plataforma, pelo Facebook do Serra em Pauta. Agora estou. Candidato. Oi. Oi. Estamos ao vivo de novo? Estamos ao vivo de novo. Isso a gente tem enfrentado diariamente, não é uma novidade para a gente. A primeira vez que cai, já com o início que cai completamente já com o início da entrevista, mas vou recuperar a primeira pergunta, então, que eu fazia ao senhor. André, só vamos informar o candidato sobre o tempo? Claro. A assessoria já estava nos escutando, mas a gente está restabelecendo o seu tempo, então, para que o senhor tenha a mesma 1 hora como os outros candidatos tiveram. Então, essa interrupção aqui não vai atrapalhar a mesma condição de igualdade. A gente só espera que a plataforma que a gente faça a entrevista, que é o derrubem, porque ele tem um limite de tempo também, mas a gente pretende restabelecer esse seu tempo. A minha primeira pergunta... 1 hora e 6 minutos. O seu partido, o Patriota, é o antigo PEN, sigla que esteve na coligação que deu a vitória ao ex-prefeito Daniel Guerra, do Republicanos. O que o Patriota de hoje tem em comum com o PEN, que sustentou a base do governo Guerra, e o que o seu governo terá em comum com o governo Guerra? Eu acho que não vai ter nada em comum com o governo Guerra. E se tem, assim, ó, eu não tenho... Eu tentei e fiz muito, e trabalhei muito para que a gente pudesse implantar em Caxias do Sul o Aliança pelo Brasil, que é o partido do presidente Bolsonaro. Não deu certo, não deu tempo para isso, né? O que eu penso e o que nós pensamos? A partir do momento que não deu certo a aliança, existiu um acordo nacional para aqueles candidatos que seriam candidatos do Aliança poderem concorrer por outros partidos. E esses partidos foram elencados como o Podemos, o Republicanos e o Patriota. Como eu iniciei a minha vida política através de conversas com o deputado federal Bibo Nunes, que era quem estava organizando a instalação do Aliança pelo Brasil no Rio Grande do Sul, nos foi indicado o Patriota como um partido que os vereadores, que depois, se o Aliança ficar pronto, terão todo o amparo de sair do Patriotas e ir para o Aliança pelo Brasil,
ou o partido que o presidente Bolsonaro fizer. Então, esse é o acordo que a gente tem. Independentemente dos apoios anteriores, essa dependência política eu não tenho. Eu hoje estou no Patriota por uma questão de acordo, de amizade, de posicionamento político entre todos, né? Então, isso me posiciona com bastante independência. Essa é a nossa interpretação de tudo o que está acontecendo a nível de país, inclusive, né? Então, essa é nossa visão. Em relação ao que aconteceu em relação ao prefeito impeachmentado, eu acho que o que houve ali foi basicamente uma falta de diálogo, uma falta de conversa, um endeusamento, um posicionamento. Perdido o sinal mais uma vez. André? Vamos aguardar André para ver se o candidato mais uma vez teve problema em sua conexão e acaba caindo a sua conexão. E vamos ver se a assessoria consegue restabelecer rapidamente a entrevista, mas de fato temos dificuldades com a conexão do candidato Nelson Darrigo e esperamos que essa conexão seja restabelecida para que a gente possa ter condições técnicas de continuar com a entrevista. Então, é uma pena que a gente tenha esse problema com a conexão, mas a assessoria do candidato tenta restabelecer e nos informa no momento que o candidato estiver pronto para que a gente possa dar continuidade à entrevista. Ariel, a gente pode recapitular, aproveitar esse tempo enquanto o candidato não retorna e recapitular as entrevistas já realizadas e as próximas? Estava pensando nisso. Falamos anteriormente, mas vamos aproveitar a audiência rotativa, característica das redes sociais, para informar que esta entrevista de hoje com o Nelson Darrigo é a sexta dessa série de lives que estamos realizando pelo Serra em Pauta. Outras 5 anteriores já realizadas, estão disponibilizados os vídeos aqui na página do Serra em Pauta no Facebook. Basta acessar ali e acompanhar. Tivemos até agora as entrevistas com Adilode Domênico, do PSDB, da coligação Levanta Caxias. Na segunda-feira, né, foi a primeira entrevista, foi a estreia dessa iniciativa. Na terça-feira, conversamos com Antônio Feldman, do Podemos. Na quarta-feira foi a vez de Carlos Búrigo, da coligação Vamos Abraçar Caxias, ele que é do MDB, candidato apoiado pelo ex-governador e ex-prefeito José Ivo Sartori. Na sexta-feira, conversamos com Júlio Freitas, do Republicano, ele que representa o ex-prefeito Daniel Guerra nesta eleição. Ontem, segunda-feira, foi a vez de entrevistarmos Marcelo Slaviero, do Novo, que é uma candidatura independente. E hoje, então, Nelson Darrigo. As próximas programadas voltam às 19 horas. Nelson Darrigo, Slaviero e Freitas foram às 8h30 da manhã, por questão de agenda dos candidatos. A partir desta quarta, todas às 19 horas. Pepe Vargas, do PT, amanhã, quarta-feira, dia 28. Na quinta-feira, Renato Nunes, do PL. Na sexta-feira, Renato Toigo, do PSL. Na próxima semana, em virtude do feriado de segunda-feira, 2 de novembro, as entrevistas serão realizadas a partir de terça, quando conversaremos com Vinícius Ribeiro, do Democratas, na terça-feira, dia 3, às 19 horas, e na quarta-feira, a última entrevista, fechamos esta sequência com Edson Nespolo, do PDT, também às 19 horas do dia 4. Vamos retornar com o candidato Nelson Darrigo, que já está novamente, depois de restabelecer a conexão. Lembrando
ao candidato e a quem nos acompanha que vamos procurar descontar, acrescentar esse tempo o máximo que for possível no final desta transmissão, até que o sinal seja interrompido pelo Facebook. Não tem problema. Oi, estão me Candidatos, ouvindo agora? o senhor deseja Estamos completar ouvindo. a sua resposta ou posso fazer a próxima pergunta? Não, eu só queria, desculpem novamente, mas assim, ó, é inacreditável que, infelizmente, o nosso país tem a comunicação tão braba, né? E assim, nós instalamos no nosso estúdio aqui uma internet top 10, infelizmente, nós tivemos que nos conectar no 4G novamente. Então, vamos em frente. Vocês aqui dizem aí se precisa. Eu só queria complementar que o que derrubou o Guerra foi a falta de diálogo e a falta de conversa. Se ele tivesse conversado um pouco mais com todo mundo, com a comunidade, batido menos, sendo menos truculento, talvez ele ainda fosse o nosso prefeito e iria perder a eleição no voto, que é onde eu gostaria de derrubar ele. Eu só queria recuperar essa pergunta, porque eu queria lhe ouvir sobre um trecho da pergunta, que é o seguinte, candidato: o que o patriota de hoje tem em comum com o que sustentou o governo Guerra? Eu não posso te responder isso porque eu não participei daquele tempo. O patriota hoje está me dando plena independência, inclusive na estruturação e reestruturação do que a gente pretende fazer na prefeitura. Ou seja, eu não tenho participação nenhuma do partido. O que a gente tem são os candidatos a vereadores que estão trabalhando nos bairros para fazer a nossa campanha. No resto, eu não tenho interferência nenhuma na questão da majoritária por parte do partido. Nenhuma mesmo. Candidato, o senhor é uma das candidaturas declaradamente alinhadas ao presidente Jair Bolsonaro aqui em Caxias do Sul. O quanto o senhor acredita que essa posição influencia o eleitor num pleito municipal que, por sua natureza, é mais focado nas necessidades mais imediatas da comunidade? Eu acho que a única coisa que nos une é o alinhamento. Quando a gente fala em defesa da pátria, da família, de Deus, né? Deus acima de tudo, né? Eu acho que isso nos vincula ao Bolsonaro e não nos vincula ao que até hoje aconteceu no Brasil. Nunca votei na esquerda, nunca me envolvi com a esquerda, mas eu entendo que hoje, né, os pensamentos de direita são aqueles pensamentos que estão nos alinhando para não sermos entreguistas. O que aconteceu no nosso país hoje foi que nós não tivemos uma esquerda comunista, socialista, nós tivemos uma esquerda entreguista. Isto precisa ficar claro. Em vez de fazerem investimentos em saneamento, em pontes, em portos, no Brasil foram fazer porto em Cuba, foram fazer rodovias na Venezuela. O país mais rico do mundo era a Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo está na Venezuela. E nós temos que ouvir, ver essas pessoas que hoje estão todos querendo voltar ao poder, continuando a nos entregar e a dilapidar e tratar mal a nossa população. Não é um Bolsa Família que resolve, o que resolve é o emprego, o que resolve é um país crescendo, é um país atuando. Isto é o que resolve. E, nesse aspecto, eu estou fechado com o Bolsonaro, eu estou fechado com o Guedes. Não tem outra forma de nós fazermos as coisas nesse país senão trazendo a nossa população e trazendo à nossa população tudo o que a gente pode dispor de melhor. Esta é a minha visão. É assim que eu enxergo. Eu não enxergo o Brasil diferente, eu não enxergo o Caxias diferente. O que a gente vê hoje é todos aqueles que já passaram por aqui e que há 12 anos não fazem o telhado da escola Érico Veríssimo em Vila Seca, se colocando de novo como candidatos. É isso que a gente está... Basta. Quanto mais eu saio e visito os bairros, quanto mais as pessoas me convidam para ir nas suas casas conversar sobre o que a gente tem de ideia, mais revoltado eu fico, mais indiferente a esses que estão aí. E assim,
votei neles também. No passado, votei. Por quê? Por falta de opção, por uma falta de opção de direita. E hoje eu estou me colocando, sim, como uma opção de direita. Candidato, o senhor é um empresário reconhecido e também tem atuações em algumas entidades de classe e filantrópicas. Como é que a sua candidatura se relaciona com os movimentos populares e com pessoas de bairros mais afastados do centro, de loteamentos populares? André, eu não sou hipócrita. Eu não tenho um relacionamento popular de bairro. Eu visitei muito poucos bairros. Eu só estou indo aonde me convidam, porque eu acho muita hipocrisia agora sair pelos bairros caminhando, se apresentar como candidato. Eu sou Nelson Darrigo, candidato a prefeito. Bomba, eu nunca fui nos bairros. Não é uma questão de não conhecer. Eu conheço muito a nossa cidade, até pelo meu ramo na construção civil e no ramo imobiliário, mas eu não conheço as mazelas e os problemas dos bairros. Para isso, nós temos e teremos pessoas nos assessorando junto com a gente, enxergando o que nós vamos ter que fazer e a forma como nós vamos ter que fazer. Então, isso para nós é fundamental. Ter a visão do bairro é importantíssimo. Visitar os bairros, sim, com certeza. Vou visitar todos os bairros que me convidarem. Mas eu não sou de simplesmente bater na porta e entrar. Eu acho isso uma hipocrisia de marca maior. Sair correndo atrás de comer pastel, caminhão de lixo. Espera aí um pouco, cara. Não fez isso durante os 4 anos que estava lá. Vamos comemorar mais 4 anos. E uma coisa que eu tenho de bom, eu não tenho uma participação nos bairros muito grande, mas a minha vice tem. A minha vice conhece os bairros como pouco, porque ela faz e sempre fez um trabalho comunitário de excelência. O envolvimento dela nas igrejas evangélicas, há mais de 30 anos ela trabalha nisso. Então, qual é a maneira que eu tenho de tratar as coisas? Eu preciso e vou me assessorar das melhores pessoas que, em primeiro lugar, conheçam Caxias. Em segundo lugar, sejam especialistas e saibam o serviço e o trabalho que precisa ser feito. Então, com isso, eu tenho certeza absoluta que vou administrar pessoas. Nós vamos resolver diversos problemas de Caxias do Sul, porque nós não temos dependência política. Nós não precisamos da prefeitura para viver. Eu não sou político e reitero, inclusive alguns disseram, inclusive, que era moda dizer que não é político. Não. Esse que disse isso há mais de 30 anos, tá? Dependendo da política. E se não for, político não vai fazer mais nada. Então, o que eu quero dizer é que eu não dependo da política para viver, eu não sou político, eu estou político. Eu estou político neste momento para me candidatar à Prefeitura de Caxias do Sul e fazer o que nós entendemos ser uma administração, porque até a palavra gestão foi deturpada, né? Não se pode mais usar a palavra gestão, mas eu sou um gestor. Eu geri as empresas da minha família por mais de 40 anos. Eu administro as minhas empresas, eu administrei as empresas da minha família, empresa de sucesso, está passando por crise, como todas as empresas estão passando. Nós estávamos em janeiro decolando, o avião já estava, inclusive, recolhendo o trem de pouso, quando em março pintou essa pandemia aí, que se nós pudéssemos cair fora, poderíamos, mas infelizmente foi tratada de uma forma política, e isso nos expôs a uma situação de ter que frear tudo. Fique em casa. Eu tenho uma opinião diferente. Vamos trabalhar e vamos antecipar o tratamento dele. Se é com cloroquina, se é com azitromicina, se é com corticoide, o que for, se for com transplante. Eu participei da experiência, porque eu fui contaminado com Covid, e participei no Hospital Virvi Ramos da experiência do transplante de plasma convalescente. Por quê? Porque era um momento importante, inclusive para se poder ter estatística dos tratamentos que estão aí.
Então, eu acho que todo mundo tem que participar. O que eu não concordo foi com aquela máxima do Mandetta de dizer assim: fique em casa e espere piorar. Quando piorar, vai para o hospital. Aí, quando tu vai para o hospital com falta de ar ou com o teu pulmão comprometido 40%, tu precisa de um respirador. Aí não tem respirador. Aí vem as farsas e a corrupção dos respiradores. Respiradores de 10, 15, 20 mil reais sendo comercializados por 200, 300, 400 mil reais. Muita gente botou dinheiro no bolso e o governo federal não teve nada para fazer. Então, eu acho que a gente, antes de qualquer coisa, precisa que o povo se rebele. Enquanto o povo não se rebelar, nós vamos continuar com os ladrões nos dilapidando o nosso patrimônio e nos entregando para esses comunistas estrangeiros que o que mais querem é se perpetuar no poder e continuar matando seu povo. Vide Venezuela. Candidato, eu me cumpre lembrar que, em virtude das paralisações do sinal que sofreu aí a sua transmissão, nós temos o receio que, em virtude da plataforma do Facebook oferecer 1 hora e alguns minutos a mais de margem de segurança, de que excedermos esse tempo ao compensar o tempo que o senhor ficou fora. Então, em virtude disso, eu vou pedir que o senhor possa focar as respostas em até 2 minutos, porque o nosso maior interesse é abranger a maior quantidade de temas possível do seu plano de governo, aqueles que nós selecionamos na pauta dessa entrevista. Então, Ariel, fica tranquilo, eu entendo. O problema não foi com vocês, foi aqui no nosso comitê, certo, que nós tivemos um problema de internet. Então, vocês não precisam compensar meu tempo, não. Vocês fiquem tranquilos, a hora que tiver que encerrar, encerrem. Eu, nesse aspecto, sou muito tranquilo nas minhas posturas e posições. Foi um problema nosso, não foi um problema de vocês. Então, eu não preciso falar 1 hora, não, tá? Fiquem bem tranquilos. Nós queremos te ouvir, candidato. Obrigado pela compreensão. Eu também quero falar, viu? Tamo junto. Enquanto nós puder estar no ar, tamo junto. Vamos lá. Vamos Obrigado adiante, pela compreensão, então. mas vamos manter a intenção de conferir ao senhor o mesmo tempo dos demais candidatos, mas vale a orientação para as respostas de 2 minutos. Vamos procurar dinamizar, então. Candidato, próxima pergunta. Uma crítica recebida por candidaturas que pregam um modelo de gestão empresarial implementado no setor público, que é o caso daquilo que o senhor apresenta nesta campanha, é uma diminuição da atenção e até da atuação na área social. O seu plano de governo, por exemplo, em assistência social, cita apenas o projeto Zero Moradores de Rua. Como será a sua abordagem de políticas sociais? Eu entendo que esses que estão criticando, nos últimos 30, 40, 50 anos, estiveram lá e não fizeram nada. Nós vamos fazer. Nós vamos conversar com as pessoas, sim, entender o que está acontecendo na nossa cidade e propor alternativas viáveis. O ano que vem será um ano muito delicado. Nós temos o caso Maia Bosco para tratar, que vai ser um desafio muito grande. Nós temos o pós-pandemia, que eu particularmente entendo que esse orçamento divulgado aí de 2 bilhões e 400 milhões de reais não vai acontecer. Então, nós vamos ter que trabalhar maciçamente em cima de visões administrativas cabíveis. Todas as crises que vocês lembram aí, eu vivi. Então, eu sei lidar com crise, eu sei lidar com falta de dinheiro, eu sei lidar com exceção, eu sei quanto custa demitir, eu sei como é bom admitir. Eu cheguei a gerenciar 1.251 pessoas na Intral no maior tempo dela, isso na década de 90, tá? Então, eu sei muito bem o que é empregar, eu sei muito bem o que é se preocupar com pessoas que desmaiavam na segunda-feira de manhã na empresa e descobrir que a única alimentação que eles tinham era o almoço. Eu sei muito bem o que significa isso. Então, é dessa maneira que a gente quer agir, é dessa maneira que a gente quer expor para a nossa sociedade toda a experiência que nós tivemos no privado pode ser, sim, transferido para o público. Principalmente se tu não tem
dependência política e tu não tem que empregar, apadrinhar ninguém. Este, no meu ponto de vista, é o meu forte. Eu não tenho dependência política com ninguém. Candidato, a próxima pergunta. Em um eventual segundo turno, o senhor pretende buscar alianças com outros partidos? E no caso de não ir para o segundo turno, o senhor apoiaria algum dos candidatos que esteve na base do governo Alceu e do governo Sartori? E emendo uma outra pergunta. Quem é o seu principal adversário hoje? Eu entendo que eu não tenho adversário. Eu não posso nem eleger um. Por quê? Porque eu não sou político, eu não tenho essa vivência. O que a gente entende é que o resultado das pesquisas está nos colocando numa posição diferente, inclusive daquela que nós imaginávamos. Eu entendo, sim, que somos uma opção, e te diria, somos a única opção, porque todos aqueles que se dizem ser já estiveram lá. Eu nunca estive. Então, eu não tenho que prometer nada, eu não tenho... O que eu estou prometendo? Muito trabalho, muito empenho e a visão administrativa privada, fazer o possível para levar esta visão para dentro da prefeitura. O que é importante que vocês entendam é que, apesar de nós termos esta visão, nós não temos dependência política. Eu não preciso arrumar cargo para ninguém. Eu não preciso empregar ninguém. Eu vou montar um secretariado, como a gente está brincando aqui, dizendo, um secretariado bala, um secretariado que conheça a cidade, um secretariado que saiba o que Caxias do Sul é. Aí os caras, tu não vai trazer ninguém de fora. Se for preciso, sim, mas Caxias do Sul tem muita gente qualificada em fase de aposentadoria como eu, que tem um conhecimento descomunal das coisas na nossa cidade. E é isso o que nós pretendemos fazer e usar essas pessoas para que deem para Caxias um pouco do que Caxias nos deu. É isso que a gente quer, devolver para Caxias a hombridade, a honra, o orgulho de ser caxiense. É só o que a gente quer. Candidato, agora a gente entra na segunda parte dessa entrevista. Esse primeiro momento falamos sobre o contexto político da candidatura e a partir de agora vamos enfocar nas propostas do plano de governo e alguns questionamentos a respeito, esclarecimentos sobre essas proposições. Temos 33 minutos de transmissão no total, lembrando que vamos acrescentar 10 minutos no final, devido à paralisação do sinal do comitê do candidato, onde teve queda de internet. No final vamos procurar essa compensação. Candidato, então, a entrevista ao serraempauta.com, publicada no dia 8 de outubro, inclusive convidamos a quem nos acompanha para acessar o serraempauta.com e verificar nossos conteúdos de cobertura eleitoral. O senhor afirma que abre aspas, o Estado tem que ser máximo na saúde, segurança e educação. O resto a gente consegue trabalhar com a iniciativa privada. Fecha aspas. Então, em relação à segurança, o senhor tem entre as propostas implementar o controle e o cercamento eletrônico de 100% do município, redirecionar a Guarda Municipal para o controle e prevenção da criminalidade, entre outras. Como o senhor pretende aplicar essas políticas a partir desse princípio de Estado máximo nessa área? É exatamente isso. Tem áreas que eu entendo que o Estado tem que ser máximo, não o Estado máximo. Ele tem que ser o máximo. Ele tem que ser bom. Ele tem que se cercar de pessoas boas. Na saúde, eu entendo que o Estado não tem que terceirizar. Até pode terceirizar, desde que a terceirização seja melhor para a população, que a população seja melhor atendida e desde que o Estado pague menos. Ou seja, me custa menos terceirizar do que manter a minha estrutura trabalhando. Eu ainda acredito que o Estado pode ser o máximo na saúde, na segurança e na educação.
porque eu entendo, eu brinco com os meus amigos, eu digo assim, eu sou invejoso no que diz respeito à educação dos Estados Unidos. Aquele país, para mim, tem a melhor educação, o melhor sistema de ensino, para mim, é o americano, é o norte-americano. Por quê? Porque, além deles serem distritalizados, uma criança que mora no bairro Cinquentenário não vai estudar no Santa Catarina, ele vai estudar no Cristóvão de Mendonça, porque tudo é mais barato, o custo do transporte, os ônibus que fazem a volta no distrito e buscam as crianças em casa para levar para a escola pertencem à escola. E o ensino lá, primeiro e segundo grau, é gratuito e obrigatório e gratuito. Então, isto me leva a dizer que pode ser copiado para o Brasil, pode ser copiado para Caxias. Investir nas escolas cívico-militares, nós vamos restabelecer e voltar a dar aos nossos professores o respeito que eles merecem. Hoje eles entram nas escolas e eles apanham nas escolas. Isso é uma aberração. Então, a gente precisa trabalhar forte na educação, forte na segurança, cercamento eletrônico. Ontem eu participei, eu preciso de mais 30 segundos para responder essa pergunta. Eu participei ontem em Porto Alegre com a ministra Damares. Ela foi homenageada pela Assembleia Legislativa, recebeu uma medalha do 55º, da 55ª legislatura e conversaram em cima do projeto do deputado Zucco de reconhecimento facial de crianças. 15 crianças desaparecem por dia no Rio Grande do Sul. 15 crianças desaparecem. As informações que ela nos deu ontem naquela reunião foram magníficas. Eu, inclusive, fiz uma transmissão ao vivo no meu Facebook. Quem quiser, por favor, entre no meu Facebook e assista essa palestra da ministra. Foi sensacional. O que ela nos conta... Então, este software de reconhecimento facial vai fazer com que as crianças sejam identificadas na origem e consigam ser rastreadas para saber aonde elas estão, onde elas foram. Isso, para nós, é maravilhoso. Desculpem o tempo que eu usei a mais, mas isso, para nós, é maravilhoso, porque, turma, nós vamos acabar com isso no Rio Grande do Sul. E Caxias do Sul será, se eu tiver possibilidade de chegar lá, no segundo dia de governo, nós estaremos implantando tanto o cercamento eletrônico, que são recursos federais que a gente não precisa se preocupar em buscar recurso, nós temos recursos federais específicos para isso, e o reconhecimento facial de crianças e adolescentes, além deste sistema propiciar o rastreamento de veículos roubados, veículos de bandidos, assaltos a bancos. A zona segura nada mais é do que colocar toda a informatização de praças, parques, tudo, para nós é importante, muito importante. Candidato, no seu plano de governo, na área da educação, o senhor fala em disponibilizar vagas para 100% da demanda. Também anuncia a intenção de municipalizar totalmente a responsabilidade pela educação básica. Há recursos para isso? Se não tiver recurso, nós vamos buscar. Eu ainda não sei te dizer, mas pelo orçamento que eu vi que estão querendo aprovar para o ano que vem de 2 bilhões e 400 milhões, vai ter que sobrar um pouquinho para a educação, né? São 2 bilhões e 400 milhões. Vocês fazem ideia do que é esse valor? Do que significa isso? É uma... Desculpa, mas eu acho que Caxias do Sul está entre as 10 maiores cidades, sem falar nas capitais do Brasil, em termos de arrecadação. E quando a gente fala de ICMS, apenas 25% do valor do ICMS que nós pagamos para o Estado volta para Caxias. Está na hora de nós buscar mais recurso. Está na hora de nós ir a Brasília buscar recurso. Quando eu digo de nós abrir um escritório em Brasília, a única Caxias do Sul terá um escritório em Brasília no primeiro mês de governo. Por quê? Porque nós não temos deputado federal. O único deputado federal que nós tínhamos lá desistiu
porque não ia conseguir se eleger. É a única conclusão que eu chego. E aí ele fez o quê? Se candidatou a deputado estadual. E nós perdemos a representatividade em Brasília. Qualquer empresa de Caxias do Sul que precisar de qualquer porta aberta em Brasília, não terá, não tem. Por quê? Porque nós não temos representante lá. E é lá que está o dinheiro. Então, nós vamos abrir um escritório lá, colocar um lobista muito bom, não que seja um político muito bom, um político maçaneta que abra a porta, né, e que tenha uma chave quádrupla no bolso para poder abrir aquela fechadura e representar todos os interesses da cidade e, além dos interesses da cidade, os interesses de todos de Caxias do Sul. Um empresário precisa, um empreendedor precisa de algum serviço, alguma atribuição lá em Brasília, é esse escritório que vai abrir a porta para ele, abrir a porta dos ministérios, e nós vamos atrás, nós vamos saber de tudo o que está disponível no Brasil para trazer recurso para cá. A gente sabe que tem recurso a dar com pau de saneamento, para saneamento, vamos sanear tudo, vamos espalhar cano por tudo que é lugar. Dizem que cano não dá voto. Não estou preocupado com voto. Eu estou preocupado em ser o melhor prefeito que essa cidade teve. E é isso que nós vamos fazer. Candidato, ainda o senhor fez menção ao orçamento da educação, né? E vale a gente lembrar que por legislação federal, no mínimo 15% do orçamento municipal deve ser investido na educação e outros 25% na área da saúde. Inclusive, Caxias do Sul, tradicionalmente, até investe mais do que esses percentuais. E aí, na área da saúde, faço essa menção ao orçamento, inclusive para o senhor responder a próxima questão, que é da área da saúde. Nessa ideia de Estado máximo, né, no debate que o senhor colocou na entrevista com o serraempauta.com, nessas áreas saúde, educação e segurança. Ontem à noite, no debate com os candidatos a vice-prefeito na Câmara de Vereadores, a sua candidata a vice-prefeita, Andréa Garbim, anunciou a pretensão de viabilização de mais 3 unidades de pronto atendimento na cidade, por parte do seu governo. Quais seriam essas regiões atendidas e qual modelo de gestão o senhor pretende implementar para as UPAs? As UPAs, eu entendo que a gestão tem que ser do município. Tá? Nós presenciamos uma terceirização e, sinceramente, eu não entendi a terceirização, além da UPA Central ter ficado mais de 1 ano fechada. Então, isso a gente precisa levar em consideração. Os prefeitos que passaram por aqui, aqueles que se julgam, inclusive, injustiçados, né, eu acho que fizeram muito pouco. Arrumaram muita encrenca, bateram na PAI, não tem coisa pior do que tu enxergar uma entidade como a PAI sofrendo na mão de inescrupulosos. É essa a minha opinião. Eu penso, sim, que nós temos que fazer mais 3 UPAs em Caxias do Sul, descentralizando o atendimento. Essa é a intenção. Não adianta a gente fazer uma UPA no centro da cidade, como é a nossa maravilhosa UPA Central, e levar 4 horas para atender, no mínimo 4 horas, para atender uma pessoa que tem problema em Vila Seca. Então, nós precisamos descentralizar o SAMU. Eu entendo que quanto mais nós descentralizar, menor será o movimento no centro da cidade, que hoje já é um caos. Então, a gente começa a trabalhar também em mobilidade, porque se o povo não precisa vir para o centro, tudo diminui no centro. E a gente tem que levar nós temos que levar essa infraestrutura para os bairros. Tem outros que defendem que o centro já está pronto. Ok, mas quanto mais no centro a gente fica, pior é a mobilidade. Então, a gente precisa começar a criar coisas mirabolantes. Né? Eu tenho uma maneira diferente de pensar. Eu entendo que as cidades precisam levar infraestrutura para o interior. É assim que eu penso. Não é para o interior. Ela precisa descentralizar, levar serviços para o interior, trabalhando bastante em cima de segurança, saúde
A educação hoje já está trabalhando, mas ela precisa ter mais investimento. Essa é a nossa maneira de pensar, é assim que nós entendemos que precisamos e precisaremos agir. Candidato, o senhor tem noção de localização dessas 3 UPAs? Eu ainda não tenho a localização delas, mas nós temos hoje uma UPA na Zona Norte, eu entendo que falta uma na Zona Leste, falta uma na Zona Oeste, falta uma na Zona Sul. Então, a partir do momento que nós temos hoje 2 UPAs, uma central e uma na Zona Norte, precisamos sim fazer essas UPAs trabalharem de uma forma mais eficiente, mais eficaz, né? Em virtude de todo o nosso passado. Isso a gente precisa levar em consideração. Se o povo está satisfeito com o modelo atual, tudo bem. Mas eu entendo que o povo não está satisfeito com o modelo atual. Nós precisamos fazer o que o povo quer e não o que nós entendemos ser certo. Quando a gente olha para o lado da Zona Leste, né, e principalmente para o nosso setor agrícola, que representa hoje 70% do nosso consumo de hortifruti granjeiro vem de lá, 16% do que o Estado consome hoje vem de lá, se abastece Ceasa em Porto Alegre, se abastece em tudo que é lugar. A gente precisa levar saúde para eles. Quanto mais perto eles estiverem, quanto mais seguros eles estiverem, quanto mais a sensação de segurança no nosso campo for possível transmitir para eles, eu tenho certeza que aqueles que fogem do campo vão querer voltar, porque vão ter acesso à internet, banda larga. Nós vamos disponibilizar isso, sim, senhor. Nós vamos transformar Caxias na primeira cidade informatizada, eu não posso dizer do mundo, porque eu não conheço o mundo, entendeu? Mas nós vamos fazer a nossa cidade, sim, ser primeira. Não tem por que nós trabalhar do jeito que nós estamos trabalhando. Disponibilizar a internet na cidade como um todo, no nosso interior como um todo, segura o pessoal no campo. Tu vai para o campo hoje, tu não consegue conversar, tu não consegue uma ligação telefônica, tu não consegue nada. É tudo difícil, tudo caro. O serviço de saúde, se tu tiver um infarto em Vila Seca, se não te botarem num carro e trouxerem para o centro, tu morre, porque nem ambulância tem. Então, nós precisamos interiorizar, não é interiorizar, nós precisamos diversificar a cidade. Nós estamos concentrados no centro. E aí, nas horas de rush, nós não conseguimos andar. Um filho meu disse assim, como seria bom se a cidade fosse, se todos os horários da cidade fossem domingo, né? Cara, essa é a verdade, não é porque é meu filho, mas todo mundo pensa assim. Os horários de rush é que nos ferram. E é isso que a gente precisa entender e mudar. Acertar, adaptar, mexer nos modais, mexer nas concessões. Esse é o nosso maior desafio. Candidato, a gente segue na entrevista agora com o desenvolvimento econômico, em entrevista ao serraempauta.com, publicada também no dia 8. O senhor defendeu parcerias público-privadas para 3 joias, abre aspas, e o senhor citou essas 3 joias, Festa da Uva, Codeca e SAMAI. Qual é o seu plano para esses 3 órgãos? Vamos pontuar, e aí eu preciso um pouquinho mais de tempo. Assim, nós temos 3 joias em Caxias do Sul que ninguém consegue enxergar. SAMAI tem dinheiro no caixa e é a nossa principal joia. Não penso em mudar SAMAI. Não penso. Codeca, no início desse ano, estava quebrada, precisava de aproximadamente 18 milhões de reais de aporte de capital. Só que ela tem uma joia interna e tem uma coisa muito ruim interna, que é o tratamento dos resíduos, que a Codeca faz muito bem, e aí aquela parte de obras e vias públicas que, infelizmente, foi tratado com muito desleixo pela última gestão. Ou seja, além de não pagar o valor, não permitia uma concorrência leal. Eu entendo assim. Então, eu penso, sim, que a Codeca pode ser feita uma PPP, e não só em virtude dessa má gestão,
eu entendo que existe tecnologia hoje no mundo para transformar aquilo. Eu faço algumas brincadeiras, digo assim, Caxias do Sul é uma cidade muito rica. Por que é uma cidade muito rica? Porque ela bota fora aquilo que o mundo hoje está transformando em energia. Nós botamos fora todo o nosso lixo. Alguns não gostam de chamar de lixo, chamam de resíduo. Não, para mim é lixo. O que vai fora é lixo. Nós não temos nem... Nós já temos hoje sistemas para gerar energia com o lixo orgânico. Nem o lixo orgânico vai fora. Tratar esse chorume que hoje está lá no lixão e um dia vai atingir o nosso lençol freático, poluindo as nossas águas, poluindo o nosso futuro. A gente precisa tratar isso com carinho e com muita atenção. Ou seja, quando a gente fala de tratamento de esgoto, lixo, nós precisamos olhar o que o mundo disponibiliza de tecnologia. Curitiba já tem isso, já gera energia do lixo, tá? Gera metano e, com isso, movimenta turbinas e gera energia do lixo, né? E o terceiro ponto que eu quero falar é da Festa da Uva, que a gente precisa separar muito bem o que é Festa da Uva. Festa da Uva, sociedade anônima, é uma coisa. Precisa de aporte de capital hoje. Festa da Uva comunitária será tratada com o maior carinho e com recursos para que possamos fazer a Festa da Uva a cada 2 anos, a cada ano. Isso quem vai decidir é a comunidade de Caxias do Sul. Mas a Festa da Uva comunitária será respeitada, será amparada e nós teremos, com certeza, as maiores festas da uva e a maior festa do estado do Rio Grande do Sul no que diz respeito à atração de turistas. Nós precisamos investir maciçamente nas festas da uva comunitárias. A Festa da Uva Sociedade Anônima, que sempre serviu para se colocar ali um apadrinhado político e remunerando essas pessoas e não fazendo o que se faz, eu entendo que ali pode ser feito uma PPP e trazer para Caxias gestores de parques, não é parque de brinquedo, parques de exposição, como o Anhembi em São Paulo, como vários outros no Brasil como um todo, uma feira de Hannover, os gestores da feira de Hannover, os gestores da feira de Milão, que tem muito interesse no Brasil pós-pandemia. Então, é isso que nós temos que fazer, entender a necessidade e transformar realmente o nosso parque de exposições da Festa da Uva em um centro de eventos capaz de receber milhares de pessoas. E é isso que nós vamos fazer. Com certeza, todo mundo ganha. Restaurantes vão encher, hotéis vão encher, e não em cima de uma festa anual, e sim em cima de 2 festas por mês. Não é festa, mas exposição, mesmo que seja exposição da Mercopar, Simplas, exposição do Cimex, feiras automotivas, feiras eletromecânicas. É isso que a gente precisa investir, mas continuar investindo no turismo de negócios, mas abrir também para que a gente tenha a possibilidade de voltar a ser a Caxias turística que era há tempos atrás. Candidato, nós estamos nos aproximando de 54 minutos de transmissão corrida, com um tempo de compensação devido à queda do sinal no comitê do candidato. No começo da entrevista vamos acrescentar 10 minutos, esperando que a plataforma, o Facebook, mantenha o sinal nesse tempo de tolerância de além de 1 hora de transmissão que é permitido. Mas desse modo, candidato, eu realmente vou lhe pedir, até para treinar para os debates, candidato, 1 minuto e meio para as respostas. O senhor viu ontem na Câmara de Vereadores como era 30 segundos eles davam para réplica e tréplica, mal dava para os candidatos respirarem. Vamos tentar em 1 minuto e meio, se o senhor puder. Vamos lá. Vamos avançar então para a gestão. O seu plano de governo menciona consolidar a administração municipal em no máximo 12 secretarias. Atualmente nós temos 18 na estrutura da Prefeitura Caxiense.
E também fala em privatizar e ou agregar e extinguir órgãos e autarquias. Quais dessas secretarias, órgãos e autarquias o senhor pensa em cortar e como os serviços que elas hoje prestam seriam atendidos? A gente tem condições, sim, de fazer algumas fusões de secretarias, e é essa a nossa visão. Ou seja, quando nós falamos de um secretário, esse secretário tem o secretário do secretário, o diretor do secretário e assim por diante. A partir do momento que a gente extingue algumas secretarias ou funde elas com alguma outra secretaria, tu começa a cortar a necessidade de assessoria. Então, isto a gente faz muito na iniciativa privada, principalmente com a modernização. Nós vamos investir maciçamente na modernização da prefeitura e eu não tenho dúvida nenhuma que isto vai ajudar muito e vai diminuir a necessidade de pessoas. Quanto mais informatizada a prefeitura, menos necessidade de pessoas circulando dentro da prefeitura nós vamos ter. Então, isso vai fazer com que nós tenhamos uma visão completamente diferenciada no que diz respeito hoje à necessidade de pessoas. Eu ainda não tenho o plano definido, nós temos o plano a nível de ideia, estamos discutindo isso com nossas assessorias, com os futuros potenciais secretários, né, e com aqueles que entendem de cidade para podermos olhar. É uma ideia, não é uma coisa definida ainda. Outra pergunta, candidato, no seu plano de governo, o senhor disse que pretende gastar no máximo 50% da arrecadação com pessoal ativo e inativo. Como pretende remodelar esse sistema? Assim, ó, muita conversa, com muita análise. A primeira coisa que eu pretendo fazer é uma auditoria da prefeitura em todos os aspectos, né? Ou seja, eu preciso saber o que eu estou recebendo, né? E essa experiência eu tive quando passei pelo Caxias. Ou seja, eu vou mostrar para Caxias do Sul exatamente o que Caxias do Sul está me entregando para gerir e para administrar. Então, nesse aspecto, eu nem me preocupo em aprofundar, porque com certeza nós vamos trabalhar em cima disso, porque se nós não tivermos números que sejam condizentes, a gente não consegue administrar. E tu não consegue realizar, porque todo o dinheiro da prefeitura é chancelado, né? Ou seja, tu tem 15% para educação, 25% para saúde. Bomba, aí já foi 40%. Se eu trabalhar com 55% de folha de pagamento, sobra 5% para o resto. O que se faz com 5%? Não se faz nada. Então, a gente precisa, sim, diminuir o máximo possível a participação da folha de pagamento na arrecadação do município. É apenas essa a visão. A visão ela é muito simples, ela é simplista demais. Quanto menor for a participação da folha de pagamento na arrecadação do município, mais sobra para investirmos nos distritos e na cidade. A cidade não se moderniza com 80% de folha de pagamento. O nosso Estado está quebrado por causa disso. 80% da folha de pagamento do Estado da arrecadação do Estado é folha de pagamento. Se eles têm que investir 15% em educação e 25% em saúde, o caixa está negativo. Alguém tem que pagar essa conta. Candidato, ainda nesse aspecto de arrecadação e despesa, o próximo prefeito vai enfrentar um desafio gigantesco, que é a indenização do caso Manha Bosco. Para as pessoas que nos assistem e não conhecem a situação, o município foi condenado a indenizar a família Manha Bosco esse ano, em março desse ano, estava fixado o valor em torno de 650 milhões de reais. Para o ano que vem, esse valor pode subir, pode aumentar, se aproximando de 1/3 da arrecadação projetada para 2021, do orçamento municipal para 2021, que é estimado em 2 bilhões e 400 milhões de reais. Essa doação da família ocorreu nos anos 70 para a instalação da Universidade de Caxias do Sul, acabou não acontecendo e ali se consolidou uma ocupação irregular, que hoje é o bairro 1º de Maio. Como o senhor pretende, candidato, lidar com essa situação?
Eu acho que, em primeiro lugar, o que está faltando é uma boa conversa com a família e ver até onde a família pode chegar para ajudar a cidade, porque a sentença já está aí, né? Alguns amigos me disseram assim, Darrigo, se tu disser que tu não vai pagar a família Manha Bosco, tu te elege amanhã. Sim, mas se eu não pagar a família Manha Bosco, eu posso ser preso? Porque eu sou o prefeito, eu sou o responsável por essa conta. A justiça me manda pagar e eu simplesmente digo para eles, não vou pagar. Ah, que macho que eu sou, né? Mas será que eu estou disposto a ir para a cadeia por causa disso? Vocês estão dispostos a ir para a cadeia por causa disso? Eu não. Então eu acho que o que faltou desde o início, que foi lá em 1966, o que faltou com a família Manha Bosco foi diálogo, foi conversa, foi parar de empurrar com a barriga, chamar a família e dizer assim, quanto valeria essa terra hoje? Faça uma avaliação imobiliária e diga para eles assim, tá ok, faz 30 anos que nós estamos nesse impasse, né? Eu tenho certeza absoluta que a família Manha Bosco não quer destruir a cidade dela, ela quer que o seu direito seja preservado. E nisso eu respeito. Porque se eu respeito a liberdade econômica, se eu respeito o combate à corrupção, se eu respeito a livre iniciativa, eu tenho que respeitar o direito da família Manha Bosco. Eu tenho que respeitar o direito de todos. O que a gente precisa, sim, acabar é com essas pessoas que incentivam os menos favorecidos a invadir as áreas e depois a prefeitura vai lá, bota infraestrutura, calçamento, porque tem que botar linha de ônibus, porque tem que botar água, luz, telefone e tudo mais. Então, vocês me perdoem, mas é a minha maneira de pensar. Eu acho que essas pessoas que fazem os loteamentos irregulares mereciam estar presas, porque são estelionatários do povo. No nosso governo, nós vamos regularizar tudo. No primeiro ano, nós vamos regularizar tudo e legalizar tudo. E aqueles que se atreverem a vender lotes irregulares a partir do dia 1º de janeiro de 2021 e enganar esse nosso povo maravilhoso, que, além de tudo, cordato, merece o nosso respeito, eu vou botar na cadeia. É uma promessa minha. Candidato, também em entrevista no dia 8 de outubro, publicada pelo portal Serra em Pauta, o senhor disse, abre aspas, o transporte público de Caxias é superior ao de Porto Alegre. Vão dizer que defendo a Visat, muito antes, pelo contrário, mas quero que a empresa seja fiscalizada e pretendo que o sistema seja amplamente melhorado com a Visat ou sem a Visat. O município atualmente discute uma concessão para o transporte público. O que, na sua opinião, seria o ideal para a cidade? Assim, eu ouço muita besteira, inclusive de que a Visat tem o monopólio do transporte coletivo em Caxias. O cara que diz isso não sabe o que está falando, ou é ignorante, ou ele está agindo de má fé. Por quê? Porque a Visat tem uma concessão. E o que eu entendo é que este projeto que estavam fazendo aí, de colocar duas empresas, a Caxias do Sul seria dividida em duas regiões. Por exemplo, Zona Sul, Zona Norte ou Zona Leste, Zona Oeste, ok? E teríamos duas empresas. O que eu entendo? Nós teremos dois monopólios, nós teremos duas concessões, nós teremos dois administradores, nós teremos dois caras de marketing, dois mecânicos, nós teremos dois para tudo. E o preço da tarifa não vai mexer. O que nós temos que fazer, sim, é respeitar os acordos que estão aí. Enquanto nós não respeitarmos os acordos e tivermos a visão de que tudo está ruim em Caxias, vão para fora conhecer o nível do transporte coletivo de Porto Alegre. Vão lá ver a sujeira. Eu, ao menos, entendo que o nosso transporte aqui é limpo. Temos problemas? Eu até acho que temos. Tenho a solução? Eu não tenho a solução hoje, mas nós vamos ter a solução. Com certeza vamos ter. Né? O que a gente enxerga hoje são ônibus novos e o que a gente precisa é definir muito bem a concessão que vai vir pela frente. E eu sou partidário, sim, de trabalharmos com uma empresa concessionária em Caxias
que não necessariamente tenha que ser a Visate. Nós vamos abrir a concessão, gostaria muito que essa legislatura que está aí não mexesse na concessão e deixasse para nós fazermos essa concessão no ano que vem, ou seja, essa licitação no ano que vem. A Visate tem que cumprir a licitação. Aquele que vier para Caxias trabalhar no transporte coletivo tem que cumprir a licitação e a prefeitura tem que fiscalizar. Está fora da licitação, perde a licitação e aí acabou. É simples. Nós não temos uma posição de defesa de ninguém. Ah, porque agora fizeram o corredor de ônibus da Visate. O corredor de ônibus não foi feito para a Visate, foi feito para Caxias do Sul. A ignorância e a má-fé dessas pessoas que dizem que o corredor de ônibus foi feito para a Visate é um baita de um babaca. Não tem outra expressão para ele. Por quê? Porque quem parou de reformar os corredores de ônibus a cada 6 meses, a cada 2 meses, e tapar os buracos dos corredores de ônibus, foi a Prefeitura de Caxias do Sul. Porque o calçamento não é da Visate, o calçamento é de responsabilidade da Prefeitura. Então, a gente precisa pontuar as coisas corretamente. A Visate não tem monopólio, ela tem uma concessão. O concreto não foi beneficiando a Visate, e sim diminuindo os custos de manutenção das linhas públicas de Caxias do Sul. Então, vamos pontuar as coisas certas. Ah, não tem fiscalização. Vamos fiscalizar a Visate. Se ela não cumprir o que está na licitação, não tem problema nenhum. Agora, qual é o nosso problema e o problema da nossa cidade? É que 34% da tarifa hoje em Caxias do Sul corresponde à gratuidade. Eu entendo que não é o funcionário que tem que, não é o trabalhador que tem que pagar isso. A tarifa tem que diminuir esses 34% e Caxias do Sul, a Prefeitura de Caxias do Sul é responsável por essa gratuidade, porque os vereadores votaram essa gratuidade. E alguém tem que pagar a conta. O que eu não concordo é que o trabalhador de Caxias do Sul pague essa conta. Se você quer dar transporte coletivo grátis para quem quiser, qualquer pessoa aí, qualquer classe, né? Não tem problema nenhum, desde que a Câmara de Vereadores se responsabilize em dizer quem vai pagar. O que eu não concordo é que o trabalhador pague. Nós podemos baixar 34% a tarifa, porque hoje é o custo da gratuidade. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso está nas planilhas de custos da Comissão de Transporte de Caxias do Sul. Essa é a minha maneira de pensar. Candidato, estamos nos aproximando do final, inclusive com o tempo de compensação. Temos 2 perguntas ainda, por favor, em 1 minuto cada uma para podermos contemplá-las. Qual o seu plano de ocupação da Maesa, a área ali no bairro Exposição? Eu quero verificar muito bem o plano de ocupação da Maesa. Eu tenho outras ideias para aquilo lá, entendeu? Eu penso que já existiram audiências públicas, eu preciso ver muito bem como é que é a legislação em cima disso aí, mas eu acho que nós temos possibilidade de fazer uso muito melhor e um uso coletivo, verdadeiramente coletivo daquela área. São 53 mil metros quadrados, é uma imensidão. E o que a gente está vendo hoje é uma ocupação desnecessária. Ela é necessária para atingir a parte legal, mas eu vejo uma ocupação saindo de poucas cabeças e deveríamos ter um projeto melhor. O senhor não concorda com a ocupação, por exemplo, com secretarias, que é o que está acontecendo inicialmente? Eu concordo com isso. Eu penso, inclusive, que poderíamos, e até gostaria de dar uma ideia mais aprofundada. Eu entendo que ali poderia ser colocada a Prefeitura de Caxias do Sul. E aonde a Prefeitura de Caxias do Sul hoje está, que é um parque, que é uma praça, que é um dos melhores parques de Caxias do Sul, poderia ser transformada a Prefeitura, onde hoje está a Prefeitura, num centro cultural muito melhor e com muito mais atratividade no centro da cidade. Essa é a minha maneira de pensar. Não sei se isso é possível, não sei se é viável, mas eu acho que quando as pessoas fazem as coisas em cima de interesses escusos e interesse de poucos, a coisa está errada. Eu penso em fazer as coisas defendendo o interesse de muitos. Por isso, eu gostaria muito que, se fosse possível, levar a Prefeitura de Caxias do Sul, que gasta mais de R$1 milhão em aluguéis por mês, mais de R$1 milhão por mês de aluguel,
para ter essas secretarias em outros locais. E eu, sim, gostaria muito que isso fosse tudo centralizado. Um baita centro administrativo na Maesa seria coisa dos deuses. E dinheiro para isso, se Caxias não tem, nós vamos buscar. Candidato, por favor, Ariel. Sim. Em 1 minuto, candidato, a sua mensagem final. Por que eu quero ser prefeito? Eu quero ser prefeito porque eu também estou indignado de tudo o que eu vejo, de tudo o que eu vi, de tudo o que eu estou vendo. E quanto mais eu saio para visitar os bairros, mais indignado eu fico. Eu quero resgatar a hombridade do caxiense, eu quero resgatar o orgulho do caxiense, eu quero ter orgulho de dizer eu sou caxiense, estou em Caxias e nós temos, sim, uma cidade maravilhosa, uma cidade que inclui as pessoas e que por questões políticas afasta aqueles que são daqui. E não só aqueles que são daqui, aqueles que escolheram a nossa cidade. Sejam todos muito bem-vindos. Isso a gente não pode abrir mão, a gente não deve abrir mão. Então, eu penso, sim, em fazer e ter uma cidade inclusiva, maior, melhor, onde todos nós podemos ter orgulho de sermos caxienses. É para isso que nós estamos nos colocando à disposição de Caxias do Sul. Muito obrigado, então, candidato Nelson Darrigo a prefeito de Caxias do Sul, do Patriota. Obrigado por conversar conosco na manhã desta terça-feira. Assim, encerramos esta que foi a 6ª entrevista da série de lives que o serraempauta.com está realizando com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul. Esta gravação, assim como as 5 anteriores já realizadas, estará disponível para ser assistida e compartilhada aqui na nossa página no Facebook. Convidamos também a você que nos acompanha para seguir o Serra em Pauta no Instagram e no Twitter. André. Candidato, obrigado. Um bom dia, um bom restante de campanha. Muito obrigado pela participação. Bom, e a gente convida a quem nos acompanha para acessar o serraempauta.com e acompanhar os conteúdos sobre a cobertura eleitoral de Caxias do Sul, com os quais buscamos contribuir, assim como com as lives, com os candidatos a prefeito, para que o eleitor decida o seu voto no dia 15 de novembro. Convidamos a quem nos acompanha para assistir a 7ª live do Serra em Pauta, nesta quarta, dia 28, às 19 horas, quando será entrevistado o candidato Pepe Vargas, do PT, que lidera a coligação Caxias para Frente. Até amanhã e um bom dia a todos. Bom dia.